Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo do 1 em diante, que diz assim: Herodes persegue Tiago e Pedro, mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, perseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, gravem esse versículo. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! O Senhor é conosco, irmãos. Você crê? Vejam bem, continuando que diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de ter passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que mover foi esse? Você crê que cadeias exatamente agora estão sendo quebradas? Agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês,
ou no próximo ano, é agora. O Senhor diz que cadeias estão sendo quebradas, tá certo? Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Irmãos, vejam bem. Pedro estava preso, não é mesmo? E por que ele estava dormindo? E por que ele estava tão tranquilo desse jeito? É porque quem está em Cristo tem algo que o mundo não conhece. Sabe o que é? A paz que excede todo entendimento. Irmãos, Pedro tinha fé. Pedro, através da fé, descansou no Senhor. Ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, e basicamente descansou. Ficou em paz. Entende, irmãos? Mesmo na turbulência que ele estava vivendo. Então vejam bem. Acontece que Pedro estava preso, mas tinha um povo clamando, adorando e exaltando a Deus, intercedendo pela vida de Pedro. Como assim? Por trás de um grande homem de Deus existe um grande povo do Senhor, orando, jejuando, consagrando, sabe? Para ajudá-los na fé, ajudá-los com libertação, com salvação. Então vejam bem, o povo orou incessantemente e as orações chegou ao trono de Deus, chegou aos céus. E então Deus se compadeceu e mandou um anjo, mandou a resposta. Sabe, quando você se posiciona, quando você se alinha com os planos de Deus, não tem como dar errado, irmãos. Você vai cumprir o seu papel, o seu chamado na terra. Custe o que custar. Sua vida agora está no controle das mãos do Senhor. Sabe? E por mais que aos teus olhos estejam dando errado, aos olhos de Deus, é aí que está dando certo. Porque o nome do Senhor é quem vai ser beneficiado, quem vai ser exaltado no final de tudo isso. Entende, irmãos? Então, o povo estava reunido, orando. Então, o anjo foi lá, iluminou as trevas, aquela prisão escura, uma luz muito forte, clareou toda a prisão. E detalhe, os guardas não acordaram. Era 16 homens protegendo Pedro para que ele não fugisse. E ainda mais tinha prisões, algemas nos seus pés. As prisões de antigamente era aquela bola de ferro e uma corrente e algo atado na sua canela. Sabe, irmãos? Para não poder ir para lugar nenhum. Então o anjo tocou ali, ou soltou Pedro, e ele se levantou depressa como o anjo o pediu. E ele se levantou, irmãos. E as cadeias foram soltas. Houve um grande mover dos céus. Sabe, irmãos? E ele pensou que era apenas uma visão, que aquilo era apenas um sonho. Mas depois
que saiu da cadeia, da prisão, que estava já numa rua. Sabe, irmãos, depois que a porta que dava para o lado da casa que ele precisava ir, abriu automaticamente, ele foi por uma rua e o anjo foi se afastando dele e ele caiu em si. Não é uma visão, não é uma visão, é real. Eu estou vivendo a libertação, estou vivendo o favor de Deus. E o Senhor entrou com providência na minha vida, hoje, aqui, agora. Caindo em si, ele, o Espírito Santo, eu creio, que já guiou ele para a casa de Tiago e João. E lá ele chegou e viu todo mundo reunido. Olha, porque eu creio que dava para ouvir as orações daquele povo dentro daquela casa orando. E ele pegou, bateu na porta e a empregada veio, viu que era ele, já correu para avisar ao povo. E o povo não acreditou. Como assim? A gente está orando por essa causa e ele está aí na porta, se ele foi preso. Não tem cabimento. Entende, irmãos? Chamaram a empregada de louca. E ela, não, ele está aí. E ele continuou batendo na porta. Porque a empregada nem pediu para que ele entrasse. De tão feliz que ela ficou, irmãos. Sabe? A resposta de Deus foi imediata. Após o posicionamento da igreja, da oração, sabe? O inferno perdeu novamente. O inimigo se levanta é para cair, irmãos. Você crê? Se posicione que ele não terá vitória, ele não terá êxodo sobre a tua vida. Porque o teu Deus é maior daquele que está no mundo. Sabe, irmãos? O nosso Deus, a quem nós servimos, que está em nós, é maior daqueles que estão no mundo. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Deus é livramento. Deus é cura, Deus é salvação, é libertação por completo. Então ele explicou, mandou todo mundo se acalmar, explicou como que aconteceu e pediu para que avisasse aos irmãos, para que avisasse também a Tiago. E ele fugiu dali, indo para outro lugar certamente, para que não viessem e prendessem ele novamente, né, irmãos? Ele não era bobo. Então ele fugiu dali e Herodes ficou furioso, irmãos. 16 homens para proteger Pedro e não conseguiram reter. Sabe? A pedra da igreja. A pedra, irmãos, quer dizer o guia, o líder. Sabe? Jesus delegou a Pedro como cabeça a missão dele. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Entende, irmãos? Ai, irmãos, é tão maravilhoso saber que Deus não nos abandona, não nos deixa sozinho. E eu arrisco dizer a você, vale a pena você confiar no Senhor. Vale a pena estar ao lado do Senhor. Porque ao lado dele é o lugar mais seguro. Ao mesmo tempo de mais perigoso, sabe? Porque você é ousado, você faz coisas que, se fosse por si próprio, sozinho, não faria, não era capaz. Mas Deus te impulsiona a fazer isso. Enquanto Ele está no controle de tudo, te protegendo, te livrando, te guardando.
destruindo as armadilhas do inimigo, desfazendo os pratos de lentilha. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Deus está libertando alguém aqui através dessa palavra. Você crê? Toma posse e guarda no teu coração. Me perdoe pelo barulho de gritaria de criança e tal. Aqui onde eu moro tem muita criança ao redor, em volta, e alguns especial, sabe, irmãos? Mas não é que eu queira, sabe, dizer que é ruim, mas pode ser que tire a atenção, o foco de alguém, sabe, na meditação da palavra. Então, deixa isso de lado e foca no alvo, que é Cristo, que é a palavra, que é o alimento para todos os nossos dias, né? Aqui através do YouTube, pela misericórdia de Deus que eu estou trazendo. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos espirituais, por aguçar os nossos ouvidos, por nos fazer estar nos Teus trilhos, alinhado com a Tua obra, com a Tua missão. Glorificado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão à minha volta, que estão sendo beneficiados pela Tua palavra. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. É isso que eu te oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo. Tchau!